Geralmente, quando eu pessoalmente falo para as pessoas que trabalham com sustentabilidade, as pessoas logo imaginam situações como essa. O meio natural como a gente gosta de encontrar. São paisagens, unidades de conservação, florestas, praias, cachoeiras, lugares belíssimos que acredito muitos de vocês também gostam de visitar, um turismo ecológico, como a gente gosta de dizer. Só que, infelizmente, a grande parte de nós, quando trabalha de fato com a parte ambiental da sustentabilidade, acaba encontrando situações como essa. Poluição, degradação e diversos outros impactos ambientais que são o motivo das empresas, das pessoas e de governos investirem tempo e esforço na sustentabilidade e na melhoria da nossa relação com o meio ambiente. Uma coisa muito importante nesse contexto, agora, já nesse princípio, é a gente entender que esses problemas, eles advêm de diversos tipos de ação que nós temos sobre o meio natural. E essa é a tônica que eu quero dar para esses dois blocos que nós vamos ter nesta aula e na próxima. Então, é importante perceber que seja a indústria, seja os transportes, seja a geração de energia, seja a nossa vida cotidiana, a agricultura ou qualquer outra atividade econômica ou social desenvolvida pela sociedade, essas são as origens dos impactos ambientais. Então, é importante a gente perceber e desde já relacionar, como vamos falar mais adiante quando entrarmos no tema da escassez, que o consumo é o que move as cadeias produtivas, sejam de produtos ou serviços, e a partir daí é que os impactos acontecem. Isso é muito importante para nós percebermos o nosso papel, seja como cidadão, seja como parte de uma empresa que também demanda produtos e serviços para a somatória do que são os impactos ambientais. E meu intuito nessas duas aulas é mostrar para vocês lá na ponta, lá no meio ambiente, o que é que está acontecendo e um pouquinho do que a gente pode fazer para reduzir ou evitar esses problemas. Para isso, então, a gente precisa organizar mentalmente, criando uma espécie de mapa mental de como esses impactos se organizam. E para isso, é importante perceber que todas essas atividades humanas, indústrias, agricultura, transporte, serviços, ou mesmo o dia a dia das pessoas nas cidades, está dentro de um conjunto que nós chamamos aqui de meio antrópico. A definição de meio antrópico pode ser simplificada como um entendimento de tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. Estou falando de construir uma cidade, de plantar um cultivo agrícola ou de desenvolver uma atividade industrial, minerária ou qualquer outra que seja. Na verdade, o que é o meio antrópico não passa do meio natural que o envolve alterado pela ação humana. E dessa forma, a gente precisa perceber que mais do que coisas dissociadas, o meio antrópico é parte do meio natural, só que uma parte modificada pelo ser humano. E é aí que estão os impactos que a gente vai ver. Além disso, esses impactos eles podem ser organizados em grandes grupos. E para fins didáticos, aqui para a nossa aula, eu resolvi dividir em 3 grandes blocos. O primeiro diz respeito à modificação do próprio espaço físico. É o fato de você ter uma floresta que é convertida num cultivo agrícola, ou ainda numa cidade, ou mesmo numa rodovia que corta uma área florestal para dar acesso de uma cidade até outra, por exemplo. Além disso, nós também interagimos com o meio natural, a partir do meio antrópico, consumindo recursos naturais. É o caso de captar água, de extrair um minério ou um recurso florestal, por exemplo. E por fim, esta atividade do meio antrópico que consome recursos naturais acaba gerando diversos tipos de rejeitos. Resíduos sólidos, emissões atmosféricas, efluentes líquidos e outros problemas que veremos daqui a pouco. Então, essa organização permite a gente perceber que, na verdade, o ser humano modifica a natureza em 3 vertentes. A primeira, modificando o uso do solo, como eu disse, transformando, por exemplo, uma floresta em um cultivo agrícola. Um segundo, no qual você extrai as matérias-primas. Aqui, por exemplo, uma mineração de minério de ferro. E, por fim,
emitindo rejeitos, sejam eles resíduos sólidos, efluentes líquidos ou emissões atmosféricas a partir, por exemplo, de uma indústria de transformação. Entender essa organização mental é a base para o que nós vamos ver nessas duas aulas e, a partir daí, tentar organizar dentro do mapa mental de vocês o que pode ser feito, o que será visto certamente em diversas outras disciplinas daqui por diante. Então, a ideia é criar essa base referencial para que, quando forem discutidas questões de estratégias corporativas, de sistemas de gestão, de mapeamento, por exemplo, de materialidade no ESG e outros termos que vocês ainda vão ver, vocês saibam do que a gente está falando. Bem, para isso também é importante a gente perceber que cada tipo de interação promove um tipo de efeito. Então, se eu estou modificando o uso do solo, eu tenho um impacto no meio natural. Aqui nessa fotografia, por exemplo, uma queimada de uma floresta. Quando se extrai uma matéria-prima, se contribui para um outro tipo de problema, a escassez de recursos, seja porque os recursos não se repõem, caso da mineração, onde você extrai um recurso que não é renovável e quanto mais se extrai, mais se reduz a reserva, ou então um recurso renovável, como uma floresta, onde você vai tirando recursos, por exemplo, madeira ou outro recurso que esteja lá, mas que, se você extrapola uma certa capacidade de reposição, da qual falaremos daqui a pouco, esse processo também deixa de ser sustentável e contribui para a escassez daquele recurso. E, por fim, a emissão de rejeitos, que provoca dois tipos de efeitos: a poluição e as mudanças climáticas. Mas qual a diferença entre emissão, por exemplo, para o ar e as mudanças climáticas? A gente vai falar disso na segunda parte dessa aula. Mas antes disso, é importante também a gente perceber outra questão fundamental que eu quero trazer para vocês, que é o conceito de aspecto e impacto ambiental advindos da norma de sistemas de gestão ambiental, a famosa ISO 14001. Segundo a norma, os aspectos ambientais seriam os elementos de atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. Ou seja, é aquilo que interage. É o fato, por exemplo, de uma emissão sair pela chaminé de uma fábrica, ou, por exemplo, da contaminação de uma atividade minerária atingir um rio. É o ato de interagir, é aquele elemento que interage, o efluente, o resíduo, a emissão. E o impacto ambiental, por sua vez, é o efeito disso. Seria qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, interessante perceber, né? Que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Então, na verdade, a ideia é que o aspecto seja a causa e o impacto, o efeito no meio ambiente deste mesmo aspecto. Se a gente utilizar a nossa figura anterior, a gente vai perceber que este grupo de atividades, né, a mudança do uso do solo, a extração das matérias-primas e a emissão de rejeitos, são as causas, ou seja, os aspectos. E, por sua vez, o outro lado são os impactos, as consequências no meio ambiente, ou seja, o impacto no meio natural, desmatamento, degradação, a escassez de recursos, água, energia, materiais e a poluição e as mudanças do clima. Entender sobre este conceito parece algo muito óbvio e simples, mas também é muito poderoso até para que a gente já vá se acostumando com as nomenclaturas que os sistemas de gestão ambiental nos trazem e que poderão ser utilizadas em várias disciplinas daqui por diante.